Sejam bem-vindos a mais um programa Chimarrão e Informação com Piva. Meu nome é Amanda Pimenta, sou gerente de serviços técnicos da Grosseries Speak e nós temos aqui hoje a presença do Dr. José Henrique Piva para tratarmos sobre a contribuição genética na qualidade do leitão. Bom dia, Piva, tudo bem? Tudo bem, você, Amanda? Tudo bom. Pode. Piva, nós temos hoje no mercado, escutando muito no mercado, sobre a contribuição, o papel da genética em características, não só apenas como peso ao nascimento, como também o peso ao desmame do leitão. Você poderia nos dizer qual que é o papel da genética nessas duas características, nesses dois atributos? Uhum. Sim, Amanda, a genética tem um forte peso em tudo isso e, no geral, umas empresas de genética mais e outras menos têm focado bastante nessa linha, não somente nascer mais, mas também ter um leitão de melhor qualidade. Não só ter uma fêmea que produz mais leitão, mas também uma fêmea que produz mais leite, tá? Para poder aumentar. Não somente uma fêmea que ela tem a habilidade de nascer mais leitão e desmamar mais leitão, mas também uma fêmea que oferece melhores condições, mais disponibilidade de tetas. Então tudo isso aí é lógico que é um processo contínuo, lento, mas que vem pela genética, tá? Isso é feito via sempre selecionando os animais melhores, não somente na parte, digamos, de qualidade do leitão, mas também de número de leitões, de capacidade materna, de capacidade de produção de leite, de capacidade de desmamar mais leitão e, a parte disso também, de entrar em cio cada vez com menos tempo intervalo, mais jovem e depois disso também entre o intervalo do desmamacio. Tá? Então, certo. A genética tem se preocupado com todos esses aspectos. A parte disso, nascer menos nascido morto, ter menos nascido morto. A genética também está trabalhando nessa linha. Tá? Certo. Então a gente pode dizer que não apenas a questão do número de nascidos ou do peso ao nascimento, mas o peso ao desmame também tem um papel forte da genética, né? A gente pode falar aí que quando que a gente tem essa influência da genética, em que momento que a genética começou, o melhoramento genético começou a dar mais atenção para esses indicadores? Uhum. Amanda, ao longo dos anos, o melhoramento genético ele muda, tem novos fatores que entram na análise de melhoramento. Tá? No passado, era muito mais nascidos. Tá? Melhorar um pouco o nascido. E a gente tinha muito menos ferramentas, muito menos equipamentos para poder analisar, muito menos dados do que é possível no dia de hoje. Tá? Hoje em dia tem muita ferramenta que dá condições para fazer mais o melhoramento genético, você ter mais fatores a serem melhorados ou analisados e a parte disso também tem mais precisão, tá? Que isso também ajuda bastante. Tá? Então, se nós formos analisar, Amanda, dentro do programa genético da PIC, tá? De 2011 até 2013, teve um grande foco, um grande peso, uma alocação bastante para a parte de nascidos totais. De 2013 para frente, continuou esse objetivo de ganhar mais em nascidos totais, mas também aumentar a qualidade do leitão. Tá? Até 2011, 2013 era muito mais número de leitões. De 2011 para frente, 2013 para frente, foi quando que foram feitas mudanças. Tá? Algumas empresas aderiram mais tarde, tá? Mas que para também melhorar a qualidade do leitão. Se nós formos analisar a nível do programa PIC na fêmea Cambro, por exemplo, em 2011 uma leitegada tinha uma média, ou seja, o peso da leitegada ao nascer estava por volta de 17 quilos e alguma coisa, tá? 1,2 kg na média por leitão. Tá? Hoje, essa mesma fêmea, na média, estão parindo uma leitegada de 16,5, 17 leitões, com um peso médio de 1,350 kg, 1,360 kg, ou com uma leitegada que está pesando 23 quilos, alguma coisa. Talvez muitos de nós, a gente não tenha percebido isso, mas a diferença de uma leitegada, na média de uma leitegada de 2011
de uma leitegada para 2021, que é o período de 10 anos que eu estou analisando aqui, houve um ganho aproximado aí de quase 7,5 kg, 7,6 kg de peso ao nascimento. Isso talvez tenha alguma coisa que tenha impactado até na própria fêmea, tá? Porque aumentar 7,5 kg no peso da leitegada é muita coisa, ou seja, um ganho, se for fazer uma conta rápida aí, talvez seja de 45%, 46% de aumento de peso da leitegada ao nascimento. Em relação ao que tínhamos no passado, né? Né? Em relação ao que nós tínhamos em 2011. Não somente pela qualidade do leitão, mas também tomando em conta que hoje tem 4 leitões a mais. Uma coisa é talvez as 150, 160 gramas, que foi o ganho de peso individual, que multiplicado por 16, 17 dá tantos quilos, mais os 3 ou 4 leitões a mais que estão nascendo a mais por leitegada. Tá. Aí, Piva, você fala desse marco histórico, né? Esse marco histórico, a gente tem aí dessa mudança da seleção e da incorporação dessas características no melhoramento genético. Isso tudo ele vem muito do processo da genômica, né? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente, assim, como que isso veio? Por exemplo, quando você fala de qualidade do leitão, a gente está falando em termos de o que a genômica contribuiu. Não só apenas o peso, mas também tem a questão da robustez desse leitão, da baixa mortalidade desse leitão na maternidade também, né? Sim, Amanda, a genômica tem um impacto. Mas eu não gostaria também de deixar aqui o conceito que tudo veio pela genômica. Tá? Certo. O fato de ter mais equipamentos, mais software, que te dão a capacidade de você ter dados mais seguros, mais precisos, no tempo real, isso também tem ajudado, contribuído bastante. Mas sem dúvida que a genômica tem uma contribuição na parte do melhoramento genético, tá? E na parte daquilo que a gente está comentando aqui, do peso ao nascimento, principalmente do peso ao nascimento e na robustez dos animais. Certo. Então, na verdade, não é só a genômica em si, mas também uma estrutura de uma empresa de melhoramento genético em termos de acesso a essas informações, de coleta de dados, né, do número de dados que isso chega à plataforma no programa de melhoramento genético para fazer essa seleção, né, Piva? Sim. Vamos falar da seguinte forma, ou seja, o progresso, ou seja, a genética hoje, ela leva em consideração o que era feito na década de 60, de 70, de 80 e aliou mais a parte qualitativa ou a parte da genômica. Tá? Então, hoje, que só a parte da genômica em si, ela aumenta o progresso genético entre 20% e 25%. Tá? Então, se antes o progresso genético era X, feito pela forma quantitativa, tá? Que o programa convencional, o método convencional de melhoramento genético, que era muito a nível de granja, tá? Hoje, com a genômica, que é basicamente usa o material de dentro da granja, mas é feito fora da granja, a nível de muitas vezes de escritório, tá? Que é banco de dados, análise de informação, os programas de software, têm contribuído para aumentar o melhoramento genético de 1 para 1,25, digamos. Ou seja, existe um ganho a cada 4 anos, a gente está fazendo um melhoramento genético que antes levava 5. Tá? Então, isso é uma coisa muito bonita, que faz parte hoje do melhoramento genético. E essa parte existe também na parte de frango, tá? Que as duas coisas caminham mais ou menos juntas, diferentes ferramentas utilizadas. Hoje em dia tem a PIC faz o melhoramento genético, executa o melhoramento genético, mas eu gostaria de deixar claro, se a gente é humilde o suficiente para admitir que existem muitas universidades trabalhando por trás de tudo isso. A gente usa muita informação que são desenvolvidas por universidades, principalmente universidades, e outras empresas, tá? Que a PIC tem trabalho em conjunto, como a parte do gene editing, da resistência a PIRS.
não é uma coisa inventada pela PIC, ou seja, a PIC trabalhou junto com a Universidade de Missouri, tá? O pai da criança, digamos, veio da Universidade de Missouri. Professores, isso, tá? Professores da Universidade de Missouri que trabalharam, deram início a esse projeto, que hoje está sendo conduzido na parte operativa pela PIC. Certo, certo. Bom, Piva, então você comentou para a gente a questão do número de nascidos totais, do peso ao nascimento, da estrutura da fêmea, né, em termos de estrutura física para suportar a lactação, o número de tetos, a habilidade materna. Então, todos esses fatores, eles têm um peso genético e eles contribuem para o peso ao desmame e para a qualidade do leitão, né? Você poderia fechar, então, o programa para a gente fazendo um comentário a respeito dessas características e como o produtor ele deve se preparar para poder explorar ao máximo esse potencial? Sim, Amanda, ou seja, como tinha comentado, ou seja, nos últimos 10 anos houve um aumento aí de 7 quilos de alguma coisa, entre 7 e 8 quilos na leitegada ao nascimento. E esses 7 e 8 quilos, eles estão se convertendo mais ou menos em 20 quilos a mais na desmama. Quando a gente for analisar 2010, 2011, é uma média de desmamado boa, era mais ou menos 11, mais ou menos aí 6 quilos. Tá? Hoje em dia, talvez o peso, na mesma idade de 21 dias, ele não tenha mudado, mas a gente está desmamando entre 3 e 4 leitões, 3,3 leitões a mais, tá? Que isso converte basicamente aí em 20 quilos a mais. Então a fêmea hoje, ela tem o potencial para ter um peso ao nascimento da leitegada de 7 quilos e basicamente mudando para 20 quilos a mais no desmama, tá? É lógico que tudo isso aí também a gente tem que dar algumas condições a mais, tá? A gente não quer você fazer um manejo de um pintinho que a gente compra de genética, comparar ele, fazer o mesmo tratamento de um pintinho que é de fundo de quintal, digamos, nascido esse pintinho de roça. Crescem diferente, o consumo é diferente. A fêmea também precisa de um ambiente diferente. Tá? Então, eu acho que hoje em dia, para os níveis de produtividade que a gente tem, tá? E para onde caminha a genética, nós temos que oferecer alguma coisa a mais também, sabe? Principalmente na parte de ambiência. Eu não diria de instalações, de ambiência. Tá? Eu acho que hoje em dia pensar em construir, não quero dizer, olha, quem tem uma granja de ambiente natural está errado. Não, não é isso. São realidades diferentes. Tá? Então, hoje em dia, quem vai construir uma granja nova, tá? Lógico, isso também depende muito da região, tá? Mas, no geral, no Brasil, para quem vai construir uma granja nova hoje, é importante pensar pelo menos na parte de maternidade e ambiente controlado. Se você me perguntar, e a gestação? Se possível, vamos fazer a gestação também, tá? Mas a gente sabe que tem um custo. Tá? Ele é muito mais fácil, se justifica muito mais com a genética de hoje, fazer um ambiente controlado na maternidade e na gestação do que 15 anos atrás, 10 anos atrás. Tá? Então, hoje em dia, quem vai construir uma granja tem que pensar em colocar ambiente controlado. Tá? A forma de alimentar a fêmea, o controle sobre a fêmea, tá? No passado, ou seja, talvez a condição corporal, ela tinha menos importância que tem no dia de hoje. Quando a gente fala em condição corporal da fêmea, não é simplesmente pensando em custo. Vou gastar menos ração, vou gastar isso, vou gastar aquilo. Não, é preparar a fêmea para ela poder desmamar 15 leitões. A gente sempre trabalhava, no passado, por 10 anos atrás, 11 leitões desmamados, ter 50%, 60% das fêmeas desmamando 11 leitões, era uma meta bastante ambiciosa, tá? 11 ou mais. Hoje, a gente trabalha com uma meta de 60%, 65% das fêmeas desmamando 14 ou mais leitões. Tá? Lógico, talvez a gente vai dizer o seguinte, que o peso não aumentou, o peso individual. A gente continua desmamando um leitão de 5,8, 6 quilos, tá? Aos 21 dias. Tá? Lógico, para quem desmama com 28, é uma outra realidade. Está errado desmamar com 28? Não.
Tudo depende da estrutura, tudo depende da situação. Tá? O normal é entre 21 e 28. Quem está desmamando com 21 não está errado, quem está desmamando com 28 não está errado. Tudo depende da estrutura, o que tem por trás. Tá? Depende do fluxo, depende do estado das creches, tá? Depende para onde que esse leitão vai e assim por diante. Tá? Mas o que é importante é pensar que a capacidade da fêmea hoje ela é maior, tá? De desmamar mais quilos, de produzir mais leite, ela tem potencial para isso, mas a gente tem que dar melhores condições, sem dúvida. É a mesma coisa que a parte de gado leiteiro. Tá? A vaca produtora de leite hoje, ela produz mais leite do que uma vaca de 20 anos atrás. Agora, é lógico que as condições de ambiente também elas têm que ser um pouco diferenciadas. A condição corporal é um pouco diferente. A gente cada dia vai aprendendo. Eu digo, tenho 42 anos de formado e coisa assim, e por incrível que pareça ainda continuo aprendendo coisas que muitas vezes até custa para a gente mudar, tá? Mas que é o que a genética vai levando, ou seja, um animal cada vez com capacidade de produzir mais, com menos, mas demandando alguma coisa diferente. Tá? Então, se for para finalizar aqui, eu diria que na parte de nutrição a gente tem que ir mudando, na parte de condição corporal não é que quem estava fazendo antes estava errado. Tá? Não é isso. Tá? O animal é diferente. Na parte da ambiência a gente tem que estar pensando diferente. Uma gaiola que está desenhada para desmamar 11 leitões, ela tem que ser pensando um pouco diferente para quando vai desmamar 15, 16. Tá? Tem fêmea hoje desmamando 17, 18. Todas as fêmeas não. Tá? Tem fêmea com capacidade para fazer mais do que outras. Tá? Principalmente uma fêmea mais jovem, ela tem capacidade para desmamar mais leitões do que uma fêmea mais velha. Uma fêmea de 8 partos é uma fêmea de melhoramento genético de 6 anos atrás. Tá? Uma fêmea de parto 1 é uma fêmea de melhoramento genético de 2 anos atrás. Tá? Então, é lógico que a genômica, por exemplo, ela demorou para chegar a nível comercial 4, 5 anos, o progresso genético feito pela genômica. Tá? E a gente está vendo isso cada vez mais. Tá? Isso, cada vez mais a gente está colhendo mais frutos. Talvez os frutos cada vez estão ficando um pouco mais difíceis de ser, porque se a gente quer desmamar, passar de 15 para 16 desmamados, é mais difícil que de passar de 11 para 12. Tá? Mas é uma realidade que está acontecendo. E isso faz com que a atividade seja cada vez mais competitiva. A gente consegue produzir 1 quilo de carne chegando ao consumidor com menor custo, de melhor qualidade. Certo. Ô Piva, e pensando também nessas questões todas que você falou, ficou um ponto que é a questão da mãe de leite, né? Como que a gente trabalha essa questão hoje, por exemplo, dentro da genética PIC, né? Qual que é o potencial da fêmea, qual que é a porcentagem de uso, por exemplo, de uma mãe de leite, visto que você falou a respeito de todo o processo de seleção dessa fêmea para poder suportar um maior número de desmamados, né? Amanda, eu acho que a mãe de leite faz parte de uma granja, seja com o programa genético A, B ou C ou D. Agora, ele tem que ser limitado. Tá? Dentro da PIC a gente tem um número que a gente diz, olha, até esse número é aceitável de ser feito. 4, 5% da mãe de leite. Agora, quando que a gente vai para um número muito maior, a questão vem, bom, como que está sendo manejada essa fêmea? Como que a condição corporal dessa fêmea entra na maternidade? Como que é o programa de alimentação dela durante a fase inicial da lactação? Como que é o consumo de água? Como que são as condições de ambiente dessa fêmea? Tá? Mas dentro do programa da PIC, a gente desincentiva. Não é que queremos ver mais mortalidade de leitão. Não é isso. Mas a gente limita e prefere que a gente dê condições para a fêmea para demonstrar o potencial que ela tem, como também a gente trabalha com o objetivo de desafiar a fêmea até que ponto que ela pode ir. Certo. Eu acho que essas duas coisas trabalhando juntas, ou seja, dar oportunidade para a fêmea para demonstrar quanto que ela pode, o potencial, dela,
e desafiar a fêmea para ela, lógico, para responder, né? Para ela responder, ou seja, para a gente desafiar e para ela demonstrar essas características, a gente tem que dar condições também, né? Não adianta querer dizer, eu quero desmamar 16 leitões e limitando água. Sim. Ou você tem uma chupeta de péssima qualidade, ou de qualidade inferior, que tem um fluxo de água muito limitado. Ou ter um leitão, uma maternidade que a temperatura vai a 35 graus ou a 30 graus, por assim. É difícil. Mas dentro de condições de manejo, de ambiência, de sanidade, o que a gente recomenda é que o número de mães de leite não passe de 5%. Eu sei que talvez as granjas estão fazendo mais. Tem granjas fazendo mais do que isso. Por questões diversas, tá? Por paradigmas, que isso existe, tá? Porque sempre foi feito desse jeito, então eu não posso colocar mais do que 14 leitão, não posso iniciar. Não, se a leitoa tem 16 tetos e ela para 16 leitões, e a gente consegue dar as condições de nutrição, de ambiência, eu digo, ó, dê condições, dê essa oportunidade para a fêmea demonstrar o quanto que ela pode. Não quero dizer que vamos deixar o leitão, se a fêmea, por alguma razão, não conseguir suportar todos os leitões, alguns vão ter que ser removidos, ou seja, faz parte do dia a dia de uma granja. Por isso que nós temos gente. É importante dizer aqui que é o potencial da fêmea, né? Importante dizer o que é o potencial da fêmea. E o limite seria aí a questão de 5%, não mais que isso, porque a fêmea realmente ela tem um potencial para poder desmamar. Isso. Se você tem uma granja com ambiente controlado, se você tem uma nutrição adequada, se você tem um número de leitões aí entre 16 e 17 nascidos totais, se você não tiver mais ou menos 65% das fêmeas desmamando 14 ou mais leitões, eu diria para quem está vendo essa apresentação que procure os técnicos da Crosseres, da PIC, para revisar isso, certo? O que deve ser feito? Lógico, não vão querer uma fêmea de 7 partos, 8 partos, desmamar, chegar no final da lactação com 16, 17 leitões. É pouco provável. Mas as fêmeas mais jovens, sem dúvida nenhuma, têm potencial. Muito obrigada, Piva. E obrigada a você que nos assiste aqui no Chimarrão Informação. Até a próxima.